mano, tudo bem? Bom, para começar, eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês sabiam que se vocês pegarem uma camiseta suada, peguem uma camiseta suada que vocês usaram por 7 dias, que esteja bastante suada, joga ela num canto, joga trigo em cima e nesse canto, né, tem que ser num ambiente escuro. Deixa num ambiente escuro. E após 21 dias, ratos vão surgir de forma espontânea. E digo mais, se vocês pegarem um pedaço de carne, jogarem dentro do recipiente aberto e depois de um tempo vão surgir larvas de moscas ali, de forma também espontânea. Sabiam? Um absurdo, né? Pois é um absurdo porque a vida ela não surge de forma espontânea. Mas quantas vezes vocês já ouviram falar que quando uma criança ela fica com muita vontade de comer alguma coisa e ela não come, então ela vai adquirir bichas por conta disso? Ou que quem come muito doce acaba adquirindo lombriga? Bom, a explicação ela também surge de forma de que a vida surge de forma espontânea. Mas será que é assim que acontece? Se não é assim, então como é que surge a vida? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a origem da vida e de como o conhecimento científico ele foi sendo construído a partir de ideias equivocadas de como surgiu a vida. Apesar de se saber que a vida ela não surge de forma espontânea, ainda não há como provar como a vida surgiu no planeta. Bom, certo é que a origem da vida ela vem sendo explicada, ou pelo menos se vem tentando explicar desde a pré-história, principalmente com as narrativas míticas. Também filósofos e cientistas também formularam hipóteses sobre a origem da vida, de como a vida surgiu. No entanto, foi somente com os avanços tecnológicos e do método científico que a natureza da vida e de sua origem foi estudada de forma mais aprofundada. No entanto, ainda não se sabe ao certo como a vida surgiu no planeta. Então, a gente vai conversar agora sobre duas teorias que tentam explicar a origem da vida. A primeira é a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Bom, então a teoria da abiogênese, ela fala que a vida surge da matéria bruta inanimada, desde que ela tenha o princípio ativo para a vida. E é pensando nisso, então, que Jean-Baptiste Van Helmont, ele cria uma receita para a vida. E a receita nada mais é do que a primeira pergunta que eu fiz para vocês. O que ele fez? O experimento dele. Ele pegou roupas suadas, deixou no local com pouca iluminação e jogou um pouco de trigo em cima. 21 dias depois, ele viu que ali haviam surgido ratos. Só que, no entanto, se ele tivesse, no experimento dele, quando ele fez, ele tivesse ficado sentadinho lá, observando, ele teria visto que os ratos, eles vieram de outros lugares e não surgiu de forma espontânea. Entendeu? Então, o principal, talvez o defensor mais famoso dessa teoria, da teoria da biogênese, foi o filósofo Aristóteles. E hoje, com o nosso pensamento de hoje. A gente acha até que a vida surgir dessa forma, de roupa suja e trigo, e vão surgir ratos a partir dali, a gente acha até um absurdo, mas esse pensamento, o pensamento da teoria da abiogênese ou da geração espontânea, durou até meados do século XIX, ou seja, durou bastante tempo. Outra teoria, então, é a teoria da biogênese. Bom, na teoria da biogênese, existe um biólogo muito famoso que ele também fez um experimento para contrapor a teoria da abiogênese. O que ele fez então? Ele pegou um pedaço de carne, colocou em um frasco e deixou ali. Ele observou que, um tempo depois, moscas começaram a surgir. Então, os teóricos que acreditavam na biogênese falaram assim, tá vendo? É isso que acontece.
Ou seja, a vida surge de forma espontânea. Aí ele falou assim, então espera aí. Aí o que que ele fez? Ele pegou um frasco, o mesmo frasco, e colocou uma carne nova ali. Só que dessa vez, ele, ao invés de deixar aberto, ele fechou esse frasco. Então, depois de um certo período, não tinha larvas de moscas ali. Aí ele falou assim, tá vendo? Tá errado. Aí o que os teóricos que defendem a abiogênese falaram? Mas só não nasceu moscas aí, as larvas de moscas aí, porque você fechou o frasco. E o ar é o princípio ativo da vida. Ou seja, se não tiver ar, não vai ter como surgir vida mesmo. Aí falou assim: então espera aí. O que ele fez dessa vez? Ele pegou um frasco, colocou uma carne nova ali, e dessa vez ele fechou, só que ele não fechou com uma tampa bem fechada. Ele colocou gaze, sabe essas gases? Ele colocou então em cima, dessa forma, o ar conseguiria entrar, no entanto, as moscas, por serem maior do que aqueles buraquinhos da gaze, elas não conseguiam atravessar. E um tempo depois, então ele observou que todo mundo começou a observar que não surgia a vida ali de forma espontânea. Então é daí que ele fala, tá vendo? A vida ela não surge de forma espontânea, da forma que vocês estão falando. O que vocês estão vendo é que, depois de um tempo, outros animais vêm se alimentar daquilo que você deixou exposto ali. E mais do que isso, sabe o que ele começou a fazer? Então ele começou a observar as larvas dessas moscas. E um tempo depois, quando as larvas começam a se desenvolver, ele começa a perceber que as larvas eram iguais às moscas que estavam que, que pousavam ali naquela carne. Então, que aquela carne que as moças estavam se alimentar, quando elas pousavam, elas deixavam seus ovos ali, e depois de um tempo os ovos eclodiam, surgiam as larvas. E as larvas, então, depois se desenvolviam e viravam a mesma mosca, ou seja, da mesma espécie da mosca que foi lá comer aquela carne. Então ele começou a observar que a vida, ela surge de outro ser pré-existente, ou seja, uma mosca, ela só vai surgir a partir de uma outra mosca. Então, com o experimento dele, ele começa a dar mais forma para a teoria da biogênese. Então, dessa forma, a teoria da abiogênese começa a perder força e a teoria da biogênese começa a ganhar força. No entanto, com a construção por Van Leeuwenhoek, a construção do microscópio, ele é um dos pioneiros na construção do microscópio, foi possível observar um mundo que até então era invisível, que é o mundo dos micro-organismos. Então eles começaram a perceber, começaram a ver os micro-organismos, os protozoários, até mesmo larvas. Então eles começaram, a teoria da abiogênese volta com mais força, porque eles acreditavam que esses micro-organismos eram que davam origem aos diferentes seres que eles conseguiam ver sem o microscópio. Como, por exemplo, uma mosca. Eles falavam que uma mosca ela surgia desses micro-organismos. Então, os experimentos de Francisco Redi começam a ser questionados, começam a ser desacreditados e a teoria da abiogênese volta a ganhar força. Mas como então essa teoria ela consegue, na verdade, como essa teoria ela perde força de vez e como a teoria da biogênese ela começa a dominar o pensamento científico principalmente, e hoje em dia a gente acredita muito mais através de experimentos na teoria da biogênese do que na teoria da abiogênese. Quem fez esse experimento para provar que essa teoria é a mais correta? Bom, gente, então foi essa a teoria da abiogênese. Ela foi finalmente abandonada em meados do século XIX, com um experimento de um cientista muito famoso, um cientista francês muito famoso, que é o Louis Pasteur. Bom, com esse experimento, com o conhecimento gerado nesse experimento que ele fez, além de finalmente acabar com a teoria da abiogênese, o conhecimento produzido foi extremamente importante para a área da química, da biologia e da própria medicina.
Então, nesse experimento, a hipótese dele, a hipótese de Louis Pasteur, era que os micro-organismos que apareciam nos alimentos expostos, eles vinham de germes que estavam no ar e que não apareciam de forma espontânea. Apesar de acabar com a teoria da abiogênese, Louis Pasteur tinha um probleminha, que ele não sabia a origem dos germes. Mas então, o que ele fez? Louis Pasteur, ele cria o experimento. Então, nesse experimento do pescoço de cisne, ele faz a seguinte situação. Olha que eu tentei desenhar para vocês. Bom, ele pega um caldo nutritivo, coloca num frasco, e nesse frasco ele adiciona esse gargalo aqui, ó. Daí que vem o nome do experimento do pescoço de cisne, que isso aqui lembra o pescoço de um cisne. Então ele acreditava que a alta temperatura iria eliminar os germes. Então ele fez o seguinte, ele aqueceu, nesse primeiro aqui ele aqueceu, e um tempo depois ele viu que aqui, ó, não havia a contaminação de germes. Então o que ele fez para comprovar? Então no seguinte, então aqui, ó, ele quebra na continuidade, ele vai quebrar esse gargalo que a gente está vendo aqui. E um tempo depois, ele vai perceber que há a contaminação por germes nesse caldo nutritivo que ele fez. Então, com isso, ele consegue provar que os micro-organismos eles não surgem de forma espontânea, mas sim eles aparecem lá por já estarem no ar. Na verdade, ele nada mais faz do que consegue comprovar cientificamente o que o Francesco Redi já havia falado anteriormente, certo? Bom, gente, então por hoje é isso. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade estudando algumas teorias da origem da vida, tá ok? Tchau, tchau, até mais.